Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Realmente, hoje é dia 17 de novembro de 2014. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E hoje eu tenho algumas revelações para colocar. Revelações em que sentido? Eu não sei. Para aqueles que acompanham os meus vídeos publicados, vocês têm visto que eu tenho republicado vídeo de pessoas que têm tido sonhos, visões. Tenho republicado mensagens sobre o arrebatamento e sinais. Meu canal, quando foi criado há mais ou menos um ano e pouco atrás, o intuito, o objetivo sempre foi esse: proclamar o fim, né? Proclamar o arrebatamento, proclamar os últimos dias que estão vindo. E eu tenho sempre centrado nessa visão. E eu glorifico a Deus porque eu me sinto como uma árvore pequenininha, meus irmãos, bem pequenininha, que tem os seus poucos frutos, que de todo tempo, todo mês dá suas pequenas flores, e dessas pequenas flores surgem os poucos frutos. Poucos por quê? Porque eu sou pequenininha. Me sinto uma sentinela, me sinto uma pessoa que Deus salvou e que tem cumprido o canal, o caminho que todo aquele que realmente foi salvo cumpre, dá seus frutos, né? Cada um de nós tem os seus frutos. Tem aquele que ajuda na igreja, tem aquela que é uma bênção em casa, tem aquele que faz o pastor, o profeta, o levita, tem o missionário. E os irmãos, cada um, né? Um que vai evangelizar, o outro que é aquele que está sempre pronto para ouvir o próximo. Enfim, na nossa vida de cristão, cada um de nós damos os nossos frutos. E eu estou muito feliz pela minha vida, porque eu vejo que eu não sou infrutífera, mas Deus tem realmente me abençoado com essa alegria de poder olhar para a minha vida. Quando eu converti, eu queria ser missionária, queria ser pastora. Isso nós estamos falando de 14, 15 anos atrás. E eu combati durante muitos anos na igreja que eu frequentava. Tentei de todos os modos virar uma pessoa que trabalha no reino de Deus. E eu não consegui. Tem alguns relatos passados em alguns dos meus vídeos, alguns testemunhos, conta alguma coisa. E depois de tantos anos, né, Deus tem me dado esse canal, que para mim é uma alegria. Tem hora que eu penso, sabe, se algum dia ele for cancelado do nada, ele desaparecer por algum motivo, né? Aí um dia eu peguei, baixei meus vídeos, salvei tudo, o computador quase explodiu, né, porque o espaço era pouco. Mas aí, mano a mano que o tempo passa, meus irmãos, o meu coração me lembrou uma coisa. Quando eu criei esse canal, o pensamento que vem é: ainda que seja uma só pessoa que ouça alguma dessas mensagens que Deus tem me dado e se converta ou ajuste a sua vida com Deus, eu já estou tão feliz. É um talento que Deus me deu e quem sabe eu retorno para Ele com esse talento. Então assim, meu querido, minha querida, Deus tem me dado a alegria de ver que não é só um fruto que tem vindo, mas que muitas pessoas têm visualizado. Eu não vou conhecer, pelo menos não nessa terra, nem 99% das pessoas que me ouvem. Pode ser que na eternidade Deus vai me apresentar a elas pessoalmente, mas é a semente que tem sido lançada. Eu creio que os frutos que Deus tem me dado não são frutos, como é que eu vou dizer? Ele tem me dado semente para plantar. E eu tenho plantado. Então, na parte da agricultura, eu vejo que tem aquele que ara a terra, aquele que joga a semente e aquele que colhe o fruto. Quem ara a terra são as mensagens, é a vida, o modo como Deus leva, né, a vida das pessoas a ir. Quem joga a semente é aquele que fala da palavra de Deus, aquele que joga o evangelho no coração em forma da sementinha.
E quem colhe é aquele que cuida da ovelhinha depois que ela, né, se tornou uma ovelha do Senhor e ela é curada, ela passa por todos os processos de desenvolvimento espiritual. Então eu acredito que na minha vida o ministério que Deus me deu é o de lançar a semente, meu amado, minha amada. E é por causa disso que quem lança a semente nem sempre vê o fruto. Eu tenho um fruto que eu tenho certeza que eu colhi, que é a vida da minha irmã. A minha irmã, 5 anos mais nova do que eu. Durante muitos anos a gente brigou mesmo, a gente se confrontou, mas hoje eu vejo que ela tem a visão que Jesus está para voltar, ela está frequentando a igreja, ela mudou a religião dela. E Deus tem abençoado, Deus tem realmente abençoado. É isso, né? Então hoje, dia 17 de novembro de 2014, Deus me deu mais algumas sementes para serem lançadas. E eis-me aqui para lançar. Eu queria começar contando 2 sonhos que eu tive. O primeiro, quando eu acordei, eu fiquei meio sem acreditar, porque foi muito forte, mas foi muito forte como sonho. Foi tão forte que parecia real. E eu fiquei muito assustada no sentido, não, isso não foi um sonho. Mas logo depois Deus deu um outro sonho. E os meus sonhos, de algum modo, eu interpreto. Eu, como eu disse algum tempo atrás, eu não sou um tipo que sonha todo dia. Eu tenho um sono muito profundo quando eu durmo. É aquele sono que eu realmente desligo do mundo, né? Levanto 2 vezes na noite, porque eu tenho um menininho pequeno que eu tenho que levar ele no banheiro para fazer pipi. E aí eu aproveito e tudo, mas quando eu deito eu já apago de novo, sabe? É um stand-by completo. Porém, quando eu sonho mesmo. E o primeiro sonho que eu tive, eu já vou contar diretamente os sonhos, porque é Deus quem está guiando essa mensagem. E hoje eu recebi muita coisa de Deus, eu vi muita coisa e tem tanta coisa que se liga com esses meus sonhos. O primeiro que eu sonhei deve ter uns 4 dias, não sei se foi sexta-feira passada ou sábado de manhã. Deve ter uns 4 dias mais ou menos que eu tive esse sonho. E o último tem 2 dias. Então, no intervalo de 2 dias, eu tive 2 sonhos. O primeiro sonho, eu ainda morava na minha casa do Brasil, onde morava eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. E nessa casa era um barracão, meus irmãos, de 2 cômodos e um banheiro. Aliás, na época já era 3 cômodos, quando a gente fez um terceiro quarto. 3 cômodos e um banheiro. Tinha um vasculhante na cozinha e de fora para esse vasculhante tinha uma pirambeira. Eu não sei se falar pirambeira todo mundo entende, mas é aquela pequena ribanceira do lote do vizinho ainda. Porque quando eu era criança era assim, o lote que o meu avô deixou pra gente era grande e foi dividido em 3 partes, né? Então a gente da cozinha a gente dava a volta para sair pela rua, pela porta da sala, girava por trás do banheiro e passava nesse passeio que dava de fora para esse vasculhante da cozinha, na janela da sala, e subia até o portão da garagem, né? Então era um pedaço de terra, um pedaço de terra. Estou contando os detalhes, como eu tenho a mania de fazer. Então, nesse vasculhante, o que acontecia? Devia de ser de tardezinha, porque não estava nem de dia nem de noite. Eu não sei se estava anoitecendo ou amanhecendo, porém. Mas eu sei que era nesse período que o sol ou ele estava indo embora ou chegando, não me lembro. Parecia que estava ficando de manhã. Mas eu não quero ter certeza disso e afirmar uma coisa que eu não tenho certeza. Eu sei que não era nem de dia e nem de noite. Estava tendo uma mudança ou da noite para o dia ou do dia para a noite. Não sei se era 6 horas da tarde ou 6 horas da manhã. E eu tava tipo que arrumando a casa. Eu tava ajeitando algumas coisas, tava mexendo no fogão. E eu senti um barulho de hélice ou hélica, eu não lembro como fala a palavra. Muito tempo sem falar certas palavras do português, a gente vai e esquece. Mas hélice ou hélica? Do helicóptero, de um helicóptero. Pá, 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 passava. E tava passando tão baixinho, meus irmãos, aquele helicóptero era branco e azul. E passava tão baixinho. E ali eu cheguei na janela do vasculhante, eu olhava para o céu e via os helicópteros. O helicóptero que passava no céu.
muito próximo da avenida que fica logo abaixo, né, dessa ribanceira da onde eu morava. E eu via que aquele helicóptero passava para um lado, passava para o outro, passava para um lado, passava para um outro. E era tão forte, não era um helicóptero pequeno, era um helicóptero maior, um helicóptero mais equipado. E eu fiquei um pouco incomodada com aquilo ali, mas eu continuava mexendo. No sonho ainda tinha meu pai, tinha minha mãe, tinha minha irmã, a gente tava todo mundo dentro de casa, assim, naquele movimento, e passava aquele helicóptero, tá. Até que eu paro no sonho e falo, meu Deus, mas por que esse helicóptero tá passando assim? Eu não consigo entender. Aí, de repente, foi só aumentando o barulho da hélice, da hélica do helicóptero que rodava, né? Mas estava pousando. Então, o barulho era quase que estridente, que estava explodindo de tanto que era forte que tinha que pôr a mão na orelha, tapar as orelhas, tapar os ouvidos. Então, eu cheguei na janelinha, né, do vasculante, eu fiquei olhando, e quando eu bato o olho, meus irmãos, aquele helicóptero estava pousando nessa ribanceira, que é um pedaço de lote, e ele pousou ali. Eu vi ele passando, procurando um lugar para pousar, achou o lugar, pousou, como que a 4 metros de mim, da minha distância, da onde eu estava para ele, até menos, 2 metros, 3 metros, era muito próximo. Desce uma mulher vestida de policial, e ela tinha um bonezinho, o vestido de policial, e ali eles pegaram um cachorro e, se eu não me engano, era um gato ou um pato, eu não lembro, um segundo animal, mas um era um cachorro, e eles aplicaram uma injeção naqueles 2 animais. E no sonho eu tinha certeza que aquela injeção era o vírus da raiva que estava sendo aplicado naqueles 2 animais, no cachorro e no segundo animal. E eles estavam com corrente, coleira, aí eles prenderam aquele animal num pedacinho de pau que tinha ali fincado na terra e foram embora, deixando aquele animal doente ali. O animal estava são, estava com saúde, eles pousam, põem o animal ali, aplicam aquela injeção para que o animal ficasse doente e abandonaram ele justamente no lote em que eu morava. Eu lembro que eu chamo, não sei se meu pai, ou minha mãe, ou minha irmã, não sei, eu chamei alguém, falei, olha lá, eles estão dando uma injeção de raiva para aquele cachorro, mas será que eles não entendem que eles vão fazer o cachorro ficar doente, depois esse cachorro vai sair mordendo todo mundo aqui? E foram embora, meus irmãos. Nisso eu olhei para o céu, eu vi outra nave, só que não era nem um helicóptero, nem um avião, mas era uma nave. Eu não sei que tipo de nave, mas era uma nave muito esquisita, muito estranha. Não é uma nave conhecida pelos homens. Eu poderia dizer até que é uma nave extraterrestre, né? Mas é uma nave diversa, é uma espécie de nave. Eu não lembro muito, ela era branca também, era branca. E ela estava caminhando muito baixinho por todo o bairro, que eu da janela dessa cozinha minha, eu via todo o bairro, toda uma vista muito grande do bairro, né? Onde eu morava, a parte da frente. E ela rodava ali. E nisso acaba o sonho, o primeiro sonho. Eu levanto de manhã muito impressionada ainda com o rumor, com o barulho daquele helicóptero na minha cabeça, que me acordou de tanto que fazia barulho quando, né? Era mais ou menos assim, o sonho foi tão barulhento que o próprio barulho do sonho me acordou assustada. Eu não dei muita credibilidade para esse sonho, não. Quando foi 2 dias depois, um segundo sonho. Já nesse segundo sonho, eu estava com a minha irmã, só eu e ela. Mais uma vez, não era nem de dia, nem de noite, mas nesse sonho eu tenho certeza que já estava anoitecendo e já estava escuro mesmo. Próprio escuro. Então eu e minha irmã, a gente seguiu por uma estrada e entrou numa espécie de floresta, mas não era exatamente uma floresta, mas tinha algumas árvores, tinha um riachinho que passava muito baixinho e a gente caminhando ali, minha irmã queria ir e eu atrás dela, Luana, peraí, não vamos lá, não, vamos que eu quero ver o que tem.
Aí nós paramos na nossa caminhada, tinha um grupo de jovens, estavam em volta de uma fogueira, estavam se divertindo, cantando. Não posso dizer que eles estavam embriagados ou fumando alguma coisa, mas era um grupo de jovens, homens e mulheres, que estavam sentados na areia. E ali no sonho eu percebi que a gente estava numa floresta na beira da praia. Para quem mora em cidade de mar sabe, né? Quando mistura. Ainda tem algumas árvores, aí já começa aquela mistura com a areia do mar, enfim. E eles estavam ali. Na hora que eu vi aqueles jovens, eu senti um aperto no meu coração, eu fiquei com medo. Eu falei, a gente está num lugar muito estranho. E a minha irmã, não, vamos continuar. E me puxou pelo braço em direção à praia. E eu, não, Luana, não, minha irmã se chama Luana, não, Luana, não. E ela me arrastou, até que a gente aparece um ser na nossa frente. Parecia uma espécie de macaco. E era escuro, a gente não conseguia ver direito o que era, mas ele tava fazendo, né, tipo assim, querendo espantar a gente. E eu fiquei com medo daquela coisa. Eu, Luana, vambora, Luana, esse trem aqui, o que é isso aqui, Luana, esse negócio esquisito. Só que a minha irmã não tinha medo, não, e continuou. Mas olha que tem mais gente aqui, ele não vai atacar a gente porque tem outras pessoas. E nisso ela vai embora, como a gente quer espantar cachorro, né? Pega pedra e tudo. Aí que é troço que eu não sei o que era. Não era uma pessoa, não era um animal, era um ser estranho. Saiu. Ele entrou ainda pro lado da floresta, que ainda estava naquela zona. E a minha irmã continua me puxando pro lado, entrando mais pro lado da praia. E eu com o coração na boca, meus irmãos, no sonho, e ela querendo ir. Aí nós passamos por uma parte deserta de praia e tava tudo calmo, mas era aquele ambiente muito deserto. Nesse meio tempo, mais pra frente, eu vi um outro grupo de pessoas. Nós vimos nos sonhos um outro grupo de pessoas. E ali, meus irmãos, tinha uma menina, uma criancinha de 7 anos, que era a minha sobrinha aqui da Itália. Eu tenho uma sobrinha, é uma menina que tem 7 anos. E ela estava lá, ela estava ali no meio daquele povo, mas a mãe dela não estava, o pai dela não estava, não tinha ninguém responsável por ela ali. Ela estava ali sozinha, olhando para o mar e perto daquelas pessoas, mas sempre sozinha, em modo que se acontecesse alguma coisa com ela, ninguém poderia fazer nada. E ali eu parei pela minha irmã e falei, Luana, vamos embora daqui. A gente tem que ir embora daqui. Tem alguma coisa errada aqui, vai acontecer alguma coisa muito ruim nesse lugar. Nós temos que ir embora. E ali eu vi essa menina e nisso a minha irmã começa, realmente, você tem razão, vamos embora. E a minha irmã então começa a me puxar no sonho para ir embora. Aí eu lembro que eu ainda falo, mas peraí que a Vitória tá ali, essa menina se chama Vitória. Peraí que a Vitória tá ali. Aí a minha irmã fala, mas se a mãe dela não tá aqui, não tem ninguém, ela tá ali. Eu lembro, meus irmãos, que parece que a gente até chamou essa menina para vir com a gente. A menina ficou ali olhando pro mar, do mesmo jeito, como se não me escutasse. Como se eu não pudesse fazer nada por ela. Eu, no sonho, só podia fugir junto com a minha irmã e a gente pegou a estrada de novo e foi embora no sonho. A gente se livrou daquilo que estava para vir naquele lugar. No sonho eu senti que alguma coisa muito ruim estava para acontecer, era um lugar muito perigoso. Só que as pessoas que estavam ali, elas estavam se entretendo com a fogueira, com a praia, ainda que não tinha luz, não tinha nada, as pessoas estavam muito tranquilas, estavam passando o tempo mesmo. Naquele ambiente, ninguém tinha medo de nada, ninguém percebia nada. E eu no sonho, meu coração, realmente, eu não queria estar ali de jeito nenhum. A gente vai embora. Eu acordei. E agora, o que acontece? Eu tive esses 2 sonhos, quer dizer, esse último sonho eu tive no dia 15 pro dia 16, hoje é dia 17, então é mais ou menos isso aí. Eu falei, eu tenho que contar esses sonhos, porque eu propus ao meu coração em contar. Todo sonho que eu tenho, meu irmão, minha irmã, eu propus de contar. Por quê? Porque ainda que possa ser um sonho da minha cabeça, e eu com muita certeza posso dizer para vocês que eu não creio que são sonhos da minha cabeça,
podem ser, mais uma vez, sonhos em que Deus tem alertado o povo dele. Normalmente, as pessoas, quando têm sonhos e revelações, elas veem sempre alguém que elas conhecem junto delas. Essas pessoas, normalmente, elas ou estão tentando escapar de algo ruim que está para vir, e ao mesmo tempo elas veem a terra em geral, ou uma cidade inteira, elas percebem que uma zona inteira muito grande está em grande perigo. E é por isso que eu coloquei e tenho relatado, tenho publicado outras visões, outros sonhos, porque é mais ou menos isso. Se vocês começarem a observar, vocês vão me dar razão. Todos nós que temos sonhos, a gente sempre sonha com alguém que a gente conhece, que também está conosco. Alguns estão fugindo, outros estão ficando, porque aquilo que está ali, aquela ameaça terrível, que a qualquer momento, como uma bomba, pode explodir, elas não percebem. E ao mesmo tempo a gente vê pessoas que a gente não conhece e como se a gente visse um ambiente geral. Tem gente que tem a sensação que vê próprio uma costa inteira, uma cidade inteira, um país inteiro ou até o planeta inteiro. Então, meu amado, minha amada, em todos esses sonhos, eu observo também, não só os meus com os quais eu tenho relatado para vocês, mas dos irmãos que têm também dado os seus testemunhos. Muitos já estão no meio do desastre, outros estão em lugares que a qualquer momento vai acontecer. Não tem nada que impede para acontecer, é uma bomba relógio, principalmente nos meus sonhos. E eu vejo muitas das vezes que eu estou em situações que estão para explodir a catástrofe, porque são catástrofes, isso eu não posso negar. Não são pequenos acidentes, não são pequenos problemas, são catástrofes. Por exemplo, esse que eles davam essa injeção de vírus de raiva naquele cachorro, naquele segundo animal que eu não consigo me lembrar, não sei se era um pato, não sei se era um gato, um pássaro. Aquele animal ia ficar doente, ele ia atacar quem morava ali perto. Só que o helicóptero ele não estava deixando só na minha casa, ele estava rodando baixinho e parece que era mais de um. Então eles estavam espalhando algo que a qualquer momento ia atacar quem estava ali. No caso do mar é a mesma coisa. Eu tinha um pânico, literalmente eu tinha pânico de estar naquele lugar. Eu precisava sumir dali. Eu só queria sair fora daquele lugar. Era um lugar escuro, opresso. E normalmente, toda vez que eu tenho sonhado com mar, tsunami, tá sempre escuro. Na maioria das vezes tá escuro, como trevas, sabe? E são coisas que se casam muito, se casam sempre. E eu tenho ouvido o profeta Dr. David Auer e o Bolanes, se eu não me engano, Antônio Bolanes, como se chama aquele lá que fala espanhol? Eles estão falando que estão vendo uma grande catástrofe vindo à Terra. Esse que se diz profeta, ou esse que recebeu a profecia espanhol, o Bolanes, se eu não me engano, ele diz que ainda em 2014 vai acontecer alguma coisa, que vai cair um meteoro na Terra, ele fala ali na região de Costa Rica. E tem o David Auer, que agora começou também a publicar, que está vendo um grande terremoto vindo à Terra. Só que ele não fala que vai ser em 2014. E aí você fala, uau, um diz que tem até, não a data, mas tem o período exato, entre 2014. Aí vem o David Auer, que já tem tantas profecias, todas as profecias dele estão cumpridas. Se você vai no site, vocês vão achar lá as profecias cumpridas. E aí você começa a pegar o sonho de tantas pessoas, vamos dizer, pessoas mais comuns como eu, como muitos que têm relatado seus sonhos, tudo com catástrofe. E aí eu me lembrei de duas coisas que têm acontecido. A gente tem que se lembrar das profecias das 4 luas de sangue. As 2 primeiras luas já aconteceram. A primeira lua aconteceu 3 meses depois, teve a guerra na faixa de Gaza, ali entre Israel e a coisa da faixa de Gaza. Começou matando 3 jovens, né, israelenses e israelitas, e começou a guerra ali, foram 45 dias de guerra. E agora, já teve a segunda lua de sangue, e há uns 4, 5 dias atrás, 3 dias atrás, eu vi já a reportagem dizendo que já um soldado morreu em Israel, um soldado acho que é assírio, não sei, não é judeu o soldado,
Ele morreu em terra de Israel. E está tendo já algumas pizzicadas de ameaça de guerra de novo em Israel, poucos dias depois da segunda lua de sangue. E eu posso constatar, então, que a profecia das luas de sangue está acontecendo como nas últimas vezes. A Guerra dos 6 Dias, o Holocausto Judeu, todas essas histórias aí das vezes que teve, né, quando eles escaparam da Europa, enfim. E agora a gente já está vendo essa agitação em Israel de guerra, guerra mesmo. E diz, meu amado, minha amada, que agora, se eu não me engano, eu não tenho muita paciência de ficar conferindo data de nada, não, mas se eu não me engano, agora o próximo evento no céu será o eclipse do Sol. E está sendo dito que a Lua é juízo para Israel e o Sol é juízo para as nações. Se eu não me engano, esse próximo eclipse ele vai acontecer agora em março, no mês de março de 2015. E se o mesmo discurso cumprir como está cumprindo com a Lua, os 2 últimos eclipses lunares, o primeiro trouxe uma guerra de mais de 40 dias entre Israel na faixa de Gaza ali. O segundo já está tendo problema que todo jornal já está denunciando guerra em Israel. Rumores de guerra em Israel. Tem alguma coisa que não está batendo. Israel de novo está começando a participar. Quer dizer, por uma vírgula está faltando explodir uma outra guerra em Israel. E está cumprindo, depois das luzes de sangue. O próximo é o eclipse total do Sol, que promete o quê? Juízo para as nações. A gente joga esse evento, eclipse solar, e a gente joga todos os sonhos proféticos, não só meus, mas de que tantos irmãos. Eu porque falo português, então eu encontro irmãos falando em português. Mas eu já vi também pessoas que têm tido revelações em inglês, mas eu não sei nem escrever. Um dia eu fiz a tradução com o Google para tentar buscar e eu vi um monte de vídeo de americanos ou pessoas que falam inglês contando alguma coisa. Eu não entendia nada, mas assim, se via uma excitação muito grande de quem contava, uma espécie de emoção, né, muito grande, quem expressava os sonhos. Eu não entendi, então eu não fui muito avante, porque só o que está traduzido a gente pode, né, sempre fala de explosão, sempre fala de tsunami, sempre fala de terremoto, e eclipse total do Sol, escuridão, bate com sonhos. Então, assim, meus irmãos, eu estou esperando do caso do Bolaine, se realmente vai acontecer desse meteoro cair na Terra ainda em 2014. A gente tem uns 43 dias do dia de hoje até que termine o ano, se eu não me engano, hoje é dia 17, quer dizer, 43 dias até que termine o ano, para ver se o meteoro cair. Aí, se não cai nesse ano, a gente pode esperar até março do ano que vem para cair, porque bate com outras profecias e bate com o eclipse solar, que é o evento que Deus vai deixar no Sol. Pode cair depois do mês de março, né, no decorrer do ano. Aí você me pergunta, mas a grande tribulação ela não vai acontecer só depois que a igreja foi arrebatada? Não é essa linha que nós cremos? Nós somos pré-tribulacionistas, não tenho nada contra pós-tribulacionistas. Por que Deus poderia permitir que ainda antes do arrebatamento acontecesse uma grande catástrofe a esse nível na Terra? Eu vejo, meus amados, que terremoto, dilúvio, furacão, queimada das florestas, nós estamos vivendo isso já há quanto tempo? Há quantos poucos anos que está de modo mais agitado? A Itália está sofrendo com grandes tempestades já há 2, 3 anos mais ou menos, terremoto e grandes tempestades. Agora mesmo a Itália está passando por um período de dilúvio, quer dizer, furacão mesmo, com chuva torrencial, rebentando, inundando. A cidade de Gênova foi toda inundada em 15 dias, 2 vezes, mais ou menos é isso. Em 15 dias e menos. Milão, e a gente tá vendo, agora subiu para a França e tá por aí, o negócio tá acontecendo. Porém, devagarzinho a gente começa a ter a sensação que as pessoas começam a levar como um fato normal, né? E as pessoas continuam alienadas. Mas eu não tô falando de qualquer pessoa.
Eu estou falando dos crentes. Eles estão alienados ainda. Eu vejo muito isso. É como se muito crente ainda não crê que o arrebatamento vai ser agora. Na igreja que eu vou mesmo, aqui na Itália, é uma benção, meus irmãos. É uma igrejinha pequenininha, se tem, 100 membros é muito. Mas o pastor não prega que está acontecendo, que os dias estão acabando, sinais, o arrebatamento. Eles citam, né, que está próximo, mas não passa disso. Eles citam o arrebatamento está para acontecer, mas não citam nada mais aprofundido. Quer dizer, não coloca temor no povo. E assim, a gente vê que hoje o importante é colocar temor, é advertir. Quando algo ruim está para acontecer, a gente precisa alertar, porque quem escuta se prepara de um modo ou de outro. Agora, se você vai numa igreja que o pastor não fala próprio nada, ou quando solta só uma frase, o povo ali, ele está protegido pelo Espírito Santo mesmo. Não que esse pastor, no caso do meu pastorzinho ali da igreja que eu vou, pastorzinho não porque é uma pessoa desqualificada, mas com carinho me referindo a ele, que é uma pessoa muito boa, muito cheia de Deus, esteja pregando ou não, ele prega a mensagem verdadeira. É uma igreja que Jesus é honrado, que o Espírito Santo é honrado, que o evangelho verdadeiro é pregado. Porém, não está alertando o fim do mundo, o fim dos tempos, o juízo de Deus. Então, e assim, o pau está quebrando na Itália, está quebrando na Europa, está quebrando nos Estados Unidos, está quebrando em toda a América, está quebrando na Ásia, está quebrando no Oriente e no Ocidente. Então não tem como, mas ainda parece que tem muita gente que está muito dormindo, está adormecida mesmo, como as 10 virgens. Então eu acredito, meu querido, minha querida, que pode sim acontecer um evento forte ainda na Terra antes do arrebatamento. E se é um evento a nível que vai destruir cidades, né, até hoje nunca destruídas. A gente teve em Nova York agora o uragano, não furacão, Katrina, que inundou tudo. Não sei se foi o Katrina, 2 anos atrás, eu não lembro. Outro dia eu vi até um documentário na televisão mostrando. Inundou o metrô, inundou a cidade inteira. Mas não foi tanto. Então, aquilo que me trouxe a refletir foi, quem sabe Deus, na sua generosidade, sim, Ele vai permitir que aconteça algo realmente forte, que literalmente chacoalhe as almas de cada ser humano na Terra. Algo que quem olhar fala, não, realmente isso aqui, como aconteceu, é uma coisa que, se a gente somar com as demais catástrofes que aconteceram até agora, é comparada a nada. Se nisso vai morrer gente crente, já salva ou não, eu não sei. Sempre morreu gente salva em Jesus. Sempre morreu cristão, meus irmãos. E pode ser que tem sim um grupo de cristãos nessa terra que está para morrer numa catástrofe. Mas uma certeza eu tenho, que Deus vai enviar os seus anjos. E essa pessoa, assim como Estevão, quando estava sendo apedrejado, viu o céu aberto, e nesse caso dá-se a entender que ele nem percebeu mais o que estava acontecendo, ele só viu o céu aberto, a glória de Deus pronta para recebê-lo e a alegria, né? A Bíblia diz que ele morreu com um sorriso nos lábios. Esses cristãos que pode acontecer de sofrer nessas catástrofes que estão por vir, vão ver o céu aberto, porque eu acredito que quando um pertence a Deus e está para partir para a glória, a primeira coisa que ele vê é o céu aberto. Aleluia! E aqueles que ainda não vão morrer nesse caso, se é que acontecerá, que Deus ele vai permitir que cristãos morram nessa catástrofe que está sendo anunciada já há 2, 3 anos ou mais, vão ter o abrigo, vão ser liberados, né? Vão ter socorro. Eu não sei, meus irmãos, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que se Deus realmente permitir que aconteça algo desse grau na terra, esses crentes que vão subir para o arrebatamento, mas nesse momento ainda estão dormindo, vão acordar. E é o único motivo pelo qual eu creio que Deus permitiria que acontecesse algo do gênero antes do arrebatamento. Justamente para quê?
para acordar esses cristãos salvos que ainda estão dormindo. E se eles estão dormindo, eles não estão podendo ajudar ninguém. Vocês veem, eu mesma não estou dormindo já. Eu já quanto tempo? Dá quase 4 anos que eu não estou dormindo mais. E que eu realmente estou alerta já de 1 ano e meio, 2, que eu criei o canal. Por isso eu contei no início do vídeo a criação do meu canal. Porque eu tenho alertado, tá vindo o arrebatamento tá para acontecer a qualquer momento. Então eu acredito que através da minha vida sementes estão sendo lançadas e pessoas estão conseguindo despertar. Pessoas têm observado a mensagem. Muitos podem até criticar, que são os pós-tribulacionistas, os espíritas, os adventistas do 7º dia. Eles querem discutir. Eles querem debater. Eles começam a achar textos bíblicos para tentar provar que depois da tribulação é que vai ser o arrebatamento. Mas tem muitos pré-tribulacionistas, muitas ovelhas do Senhor Jesus que têm sido apacentadas através das mensagens. E eu glorifico a Deus por isso, meu amado, minha amada. Então o que eu queria dizer hoje é isso. E hoje de manhã, eu estava ouvindo um vídeo que eu até coloquei no meu preferido, que está falando sobre o Bluebeam, o projeto Bluebeam. Que eu já sei desse projeto, já sei de rastros químicos, já sei da AARP, dos Illuminati, isso tudo. Mas eu não ponho, tem uma seção no meu canal que fala um pouco desses assuntos, se alguém quiser saber, basta olhar no meu playlist. Mas eu não tenho o hábito de pôr muito isso não, mas hoje eu ouvi nessa mensagem, eu pus ela no meu preferido. O programa ao qual foi falado dessa mensagem não é cristão. É um programa aberto, parece que passa na TV Ball, ou UOL, ou Ball, uma coisa assim, eu não fiz muita atenção, mas eu ouvi a mensagem, o estudo, o debate que foi feito, e esse senhor começou a falar do Bluebeam, ele mostrou alguns vídeos, e olha como que tudo se casou, meus irmãos, como que tudo se casou nesse caso. Ele fala que esses rastros químicos que estão sendo deixados, eles trazem uma espécie de envenenamento lento na humanidade, está destruindo os rios, está destruindo a fauna, a flora, a natureza em si, está trazendo doenças e tal. Mas que tem um outro objetivo, Bluebeam, é fazer da nossa camada atmosférica uma espécie de tela gigante para que hologramas sejam reproduzidos na atmosfera. E ali ele mostrou o exemplo, né, de como seria, por exemplo, na Índia, eles iriam projetar o deus Buda, Shiva, os deuses mais importantes, né? Na Europa eles iriam colocar Maria, eles iriam colocar Jesus, e em todos os lugares do mundo, anjos, né? Eles fizeram um teste com uma das pirâmides ali do lado do México, eu não sei, que estava saindo uma luz branca, um facho de luz branca do centro daquela pirâmide. E ali ele mostrou, ele falou, então essas fumaças, elas também têm contribuído para criar na atmosfera um ambiente perfeito para que a reprodução em 3D dos satélites se encaixem a ponto de condicionar a atmosfera a virar um mega esquema, uma mega tela de cinema. E são 60 satélites, ele disse que são 60 satélites que têm que ser posicionados. Aí teve um problema que uma nave parece que explodiu, não sei o que aconteceu com 3 satélites de cada vez que está sendo lançado, e o projeto tem sido adiado. Aí ele juntou também, meu amado, minha amada, esse efeito curioso que está acontecendo no mundo inteiro de estranhos sons no céu, ouvidos no céu. E ali ele fala, isso aqui está relacionado com o Bluebeam, porque aquelas entidades que vão ser projetadas na atmosfera para enganar as nações, elas vão falar. E as pessoas que vê-las vão ouvir o que elas vão falar, e elas vão soltar uma mensagem. E o palco está preparado para isso, e a gente realmente tem visto isso com os nossos olhos. Eu ainda não vi nada projetado no céu pelo Bluebeam, eu ainda não ouvi nenhum sinal no céu, som no céu,
Mas eu vejo realmente que quando os aviãozinhos passam, depois de meia hora o céu tá todo branco, todo embaçado, como se tivesse realmente estendido uma tela. E a gente vê a perplexidade pela qual as nações têm passado. A Itália está de joelhos, meus irmãos, joelho e boca aberta, com a crise econômica, com a inundação, a chuva que está caindo na Itália, está gerando muito prejuízo. Os italianos, eles estão desesperados. Tem violência, tem crise econômica, não tem esperança de melhoria. Então, aí a gente vê lá no Oriente Médio, né, os muçulmanos, como que estão trabalhando, matando, carnificina daqui e dali, a África e o mundo inteiro, né? A bagunça que tá agora, dia 16, foi ontem, o mundo celebrou uma parada gay. Aí teve no Rio de Janeiro, eu vi as fotos, teve em Tóquio, e todo mundo, o mundo inteiro, tá caminhando numa espécie de hipnose, né? As mensagens são as mesmas. Vamos fazer parada gay no Brasil, vamos fazer parada gay no Japão, parada gay na China, não sei aonde, o que se pode fazer na Europa. Vamos jogar fumacinha no céu para fazer do céu uma espécie de mega esquermo, uma mega tela gigante. Sons estranhos. Então a gente vê como que está tudo pronto para o cenário do anticristo. Eu vi uma reportagem também de uma espécie de microchip que foi criado já, que é uma pequena pele, é flexível, é aderível e ela é colocada na testa das pessoas. Isso eu coloquei no meu Twitter. E quer dizer, tudo que a Bíblia diz, tudo que a Bíblia aponta, tudo que a Bíblia denuncia, já tem a portada de mão. A gente já consegue visualizar e vislumbrar essas coisas diante dos nossos olhos. Então a pergunta é: quanto tempo resta para o arrebatamento? Agora, ano que vem, o eclipse solar, março de 2015. Juiz de Deus, se esse eclipse cumpre o mesmo sistema que as primeiras 2 luas de sangue já estão cumprindo, nós podemos ter certeza que, se esse sonho profético do Boline não acontecer em 2014, tem a probabilidade sim de acontecer em 2015. E tem uma última lua, um último eclipse, que é a festa... Eu não prestei tanta atenção, mas isso que é uma festa de quando o povo é resgatado. Tem uma festa que os judeus vão celebrar que representa o resgate do povo. Tem um nome que eu não me lembro e não quero colocar aqui para não dizer besteira. Mas quem tem acompanhado os estudos da lua de sangue sabe. E diz que nessa festa o povo comemora o seu resgate, o seu livramento do exílio, do cativeiro. E essa festa vai acontecer ano que vem. E já tem gente colocando estudo aí, pastores sérios, que provavelmente pode ser nesse período que a igreja vai ser arrebatada, se eu não me engano, é no mês de setembro. Então eu estou colocando só suposições até agora aqui, várias suposições, meus irmãos. Mas para quem está antenado nas profecias, para quem está com os olhos abertos para tudo que está acontecendo, é uma canção extremamente harmoniosa diante dos nossos olhos. E eu vou continuar, meu amado, minha amada, a colocar esses sonhos que eu baixei aqui de outros irmãozinhos, estudos do arrebatamento, esse momento que eu tenho publicado aqui, eu estou chamando de série o arrebatamento. E que o Senhor Jesus possa estar realmente atingindo, alcançando através desses vídeos outras pessoas que ainda não se despertaram, talvez alguém que ainda não conheceu a Jesus e que está ficando preocupado com os fenômenos estranhos que está acontecendo no mundo inteiro, porque eu sei que tem muita gente que não tem nada a ver com a religião cristã, que já percebeu que o mundo está passando por alguma coisa estranha, e essas pessoas estão ficando com medo. Então talvez que você que está me ouvindo aí, você não é uma pessoa que conhece a Jesus, nunca foi numa igreja evangélica, nunca leu a Bíblia, nunca teve um contato com as coisas de Deus. Talvez você tenha uma outra religião, talvez você é um ateu. Mas talvez você nesse exato momento se encontre num momento quase que de pânico. Talvez você, sua casa, vocês estão nervosos, vocês estão em pânico, vocês estão com medo.
porque vocês entenderam que alguma coisa muito ruim está para acontecer. Eu, nesse dia, falo para você, vai acontecer mesmo. Vai só piorar. Não interessa onde você está no planeta Terra. Tem sempre alguma coisa ruim que está só aumentando onde você está. Então, eu quero falar para você. A esperança não está nessa terra. A esperança não está nos homens que habitam nessa terra, mas a esperança está em Jesus, que diz, eis que venho sem demora. Sabe, meu amado, minha amada, tem uma promessa para quem crê em Jesus. A promessa de que Ele vai livrar-nos do dia mau, da angústia que está por vir, através do arrebatamento. Então eu convido você a explorar o meu canal, assistir os vídeos que falam sobre o arrebatamento, pesquisar o que é o arrebatamento, estudando à luz das palavras da Bíblia, da Escritura do Senhor Jesus. Que você possa realmente colocar o teu coração nas mãos de Deus. É um socorro recomendado que nós temos. É uma esperança para a hora bem presente que nós temos. Nós estamos debaixo da mesma condição, seja você aí onde esteja, seja eu aqui. Ainda outro dia eu preguei, eu testemunhei que eu já estou sofrendo os efeitos dos rastros químicos. Eu, na minha casa, já estou passando na minha vida, no meu corpo, os efeitos da intoxicação, da porcaria que está sendo jogada na atmosfera. Eu, meus filhos. Ainda ontem, olha para vocês verem, antes de ontem, os aviãozinhos passando, o céu todo nublado. E tinha umas nuvens, né, descoberta com céu azul, aquela mistura. E eu olhei pro céu e eu vi os aviões passando, jogando aquela porcaria. Isso foi no sábado. Ontem eu levanto de manhã, vou para a igreja, já na igreja me bateu um sono. E eu fiquei o dia inteirinho, parece que eu tinha tomado um tranquilizante, um sonífero, alguma coisa assim. O corpo pesado estava quase que arrastando, meus irmãos. Aí hoje de manhã, ouvindo mais sobre rastros químicos, né, Blue Beam, toda essa conversa aqui, uma das coisas que foi denunciada sobre os rastros químicos é que eles estão colocando até tranquilizante na atmosfera. Querendo acalmar o povo do quê? E aí eu parei e juntei A com B, A, B. Ontem eu estava como alguém drogada, parece que eu realmente tinha bebido, tomado algum remédio que me tranquilizava, que me trazia sono, quase que um sonífero, alguma droga. E hoje eu escuto isso sendo falado, que até tranquilizante eles estão descarregando no ar. E quem sabe então, no sábado eles descarregaram alguma coisa de tranquilizante e eu senti os efeitos, porque aqui é demais. O céu aqui parece uma mesa de xadrez certos dias, de tanto que eles estão girando. Então, meu querido, minha querida, nós estamos no centro do furacão. Nós já estamos lá, já começou. Eu não posso fugir para uma ilha, eu não posso fugir para outro país, eu não posso ir para lugar nenhum. Eu fui à Suíça na Páscoa desse ano de 2014, na Suíça, porque tem alguns parentes do meu marido que moram lá, a gente foi passar a Páscoa com eles. E a Suíça, de todos os países do mundo, é um país moderno, é um país evoluído, é um país seguro, é um país que não se envolve com a política de ninguém. Tanto é que todo mundo que tem dinheiro gosta de pôr dinheiro na Suíça, porque a Suíça ela não quer saber se aquele dinheiro é roubado, se é um dinheiro seu. Ela é um país que é fechado em si mesmo, mas se você vai na Suíça, é tudo muito organizado. Não tem problema, não tem favela, não tem problema de saúde, a política é muito correta. Você não vê falar de político nos jornais na Suíça. Eu vi jornal lá, eu não vi falar de político. E o pouco que fala é coisa boa. E são montanhas, né? Tudo de pedra, muito bonita a Suíça. Parece que ela está no meio de granito. E muita floresta, um ar muito limpo. É a zona alpina, né? Então é um ar muito limpo, muito... Então é um lugar que você pensa, uau, aqui é o melhor lugar para se viver. E eu lá na Suíça, olhando para o céu, eu vi os aviãozinhos passando também sobre o céu da Suíça. Conclusão, meu amado, não tem um lugar seguro nesse mundo. Se você tem dinheiro, você vai falar, eu vou escapar para tal país. Não existe mais. O mundo está condicionado. Para todo lado que a gente olha, tem sempre uma abominação acontecendo. Tudo está correndo para o declínio total.
Então você precisa recomendar a tua salvação no dia de hoje para Jesus. Porque só Ele pode te salvar. E quando eu falo salvar, é salvar mesmo. Eu já ouvi em várias pregações maravilhosas, de pastores maravilhosos, dizerem que nós temos certeza que essa geração não vai conhecer a morte. É uma geração que mais vai conhecer a morte, meus irmãos. Mas é a geração que não vai conhecer a morte. Somos pessoas salvas e pessoas ímpias misturadas na mesma geração. Eu tenho 36 anos e eu sou uma pessoa que eu creio na salvação de Jesus Cristo, porque Ele derramou o sangue dele na cruz pela minha vida. Então eu creio que se Deus quiser que eu seja arrebatada, eu tenho todos os atributos para ser arrebatada pela fé. Eu estou vivendo o tempo certo, eu tenho o livro certo, que é a Bíblia, ao qual buscar o meu pão. Eu tenho procurado viver uma vida correta e tenho a esperança que Deus vai me salvar no arrebatamento. Não só eu, mas os meus filhos, meu marido. Mas tem pessoas de 36 anos que estão vivendo no mundo. Ontem, dia 16, em vários lugares do mundo, tinham pessoas de 36 anos, vestido de homem, vestido de mulher, com a bunda de fora. Pessoas da mesma geração, que a maioria provavelmente vai conhecer a morte através de uma das pragas, uma das taças da ira de Deus que vai ser derramada muito em breve nessa terra, através da ação do anticristo, dos demônios, dos cavalos que vão ser liberados, se é que já não foram, dos selos que vão ser abertos, e de tudo que está para acontecer nesse planeta. A angústia, como nunca houve, nunca mais haverá nessa terra. Pessoas de 36 anos que vão conhecer a morte, face a face, que vão colocar a marca da besta e que vão morrer condenadas ao inferno e vão morrer eternamente. 36 anos. Então a geração que mais vai conhecer a morte, e uma morte eterna. Mas ao mesmo tempo, pessoas de 36 anos que conheceram a Cristo, o nosso fiel libertador, e que não vão morrer, que vão ser arrebatadas, que no momento da angústia Deus vai buscar e vai encontrar com Ele nas nuvens. Aleluia! Então nós vivemos essa geração, meu querido. Se você ainda não conhece a Jesus, procura Jesus. E sabe como você pode encontrá-lo? Primeiro Ele encontra você. É assim que aconteceu com cada um de nós. Ele veio ao nosso encontro e Ele se faz sentir por você. E aí você, se talvez é uma pessoa tão dura, uma pessoa tão pé no chão, que não, pra que eu vou acreditar nesse Jesus a minha vida inteira? Talvez você tenha 36 anos, 40, e a minha vida inteira eu não acreditei em Jesus e vivi tão bem, eu tenho minha outra crença. Mas talvez nesse momento que eu tô aqui falando e você tá me escutando, talvez seu coração tá apertado e tá te dizendo, dá conversa para esse discurso que você está escutando. Dá bola, dê atenção, considere esse conselho, essa advertência. Talvez o seu coração está te pedindo, pelo amor de Deus. Você não tem nada a perder, a não ser o seu próprio orgulho para esse Jesus. Então, meu querido, eu te peço de todo o meu coração, dê ouvidos a essa palavra. Dê ouvidos à esperança de que Jesus um dia morreu na cruz também por você. Antes que você nascesse, Ele já estava pensando em você. Ele já estava pensando e providenciando a sua salvação, o seu resgate. Ele já estava preparando a vida para a sua vida. A vida para a sua vida. Meu querido, minha querida, Jesus, Ele morreu na cruz crucificado por homens como eu e você. E Deus, Ele o deu, santo, por nós. E nós mesmos cumprimos o trabalho de colocá-lo naquela cruz. E até hoje colocamos Jesus na cruz. Se você é alguém que conhece a Jesus, talvez um dia você teve um encontro e pediu a Jesus para entrar na sua vida, mas por algum motivo você se decepcionou, então você se afastou de Jesus. E aí você voltou a viver uma vida de pecado.
e você continua vivendo essa vida de pecado todos os dias, você tem crucificado a Jesus. A Bíblia diz, não volte o cão ao seu vômito. Então, meu querido, se você não conhece a Jesus, abre o seu coração para essa mensagem, para essa oportunidade. Diga para ele, olha, Jesus, eu nunca me interessei por ti. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha beleza, eu tenho o meu trabalho, o meu status, eu tenho um sucesso. Mas a realidade é, meu amado, meu Jesus, ou Jesus, que eu estou muito desesperado porque eu tenho visto muita coisa estranha ao meu redor. Quando eu ligo a televisão, eu tenho dormido com medo, eu tenho acordado com medo, eu tenho vivido com medo, com desespero, porque eu sei que a qualquer momento pode cair um meteoro, pode acontecer uma tsunami, alguma coisa, um terremoto. Esse mundo está esquisito. Eu conheço pessoas que morreram em catástrofes, ou então eu vi pessoas que morreram em catástrofes. Eu estou vendo na televisão pessoas que morrem em catástrofes anômalas. Então, Jesus, eu nunca fui muito fã, ou nem fui fã nem nada do Senhor. Mas se o que essa moça está falando, o que essa mulher está pregando, é coerente à verdade que o Senhor existe, me faz conhecer-te. Se chegou até a minha vida algo que fala, que cita a tua pessoa, então faça-me com que eu te conheça. Faça com que eu conheça o Senhor como és. Eu estou tão desesperado, eu estou tão angustiado, eu estou tão quase que depresso, com medo. Então, mesmo que eu não confie no Senhor, porque eu não te conheço, Jesus, eu quero decidir hoje, consenhar, entregar a minha vida, o meu futuro nas mãos do Senhor. E se o Senhor existe, brilha no meu coração. Tira essa angústia, tira esse desespero, tira essa opressão, tira esse ar que eu não consigo respirar. Tira de mim essa sensação de culpa, esse vazio, esse buraco. E me dê a tua paz. Porque a única prova que eu poderei ter que o Senhor é real é que o Senhor me traga a tua paz. Mostra para mim aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu preciso consertar na minha vida, o que eu preciso colocar em ordem, e me prepara para o dia da tua salvação. Porque realmente eu, entendido do que sou, inteligente como sou, oculta como sou, eu tenho visto coisas que não têm ciência que possa trazer a solução. Então eu não tenho aonde depositar minha esperança, a não ser no Jesus pregado pelos cristãos. E sabe, meu querido, se você faz essa oração de todo o seu coração, você pode ter certeza que Jesus não vai te ignorar. Ele não vai te ignorar, mas ele vai vir muito mais rápido do que você imagina e o seu coração vai ser iluminado pela luz da esperança do Salvador. Então é isso, sabe? E se você está desviado, se você um dia caiu, não preocupa, porque enquanto você respira nessa terra, você ainda tem uma segunda chance. Deus não te abandonou. Se você está ouvindo essa mensagem, o seu coração está assim tão contrito, tão emocionado, talvez você está querendo chorar. Porque você não chora pela mensagem, mas você chora porque você se lembra das experiências que você teve com Jesus, do Jesus que você conheceu há tal tempo atrás. E aquilo te traz uma espécie de saudade que faz você chorar. E você se sente sujo. Talvez você fale, mas Jesus não vai me querer mais, porque eu estou tão sujo. Eu estou tão atolado no pecado, eu estou tão falho. Porém eu te digo, meu querido, minha querida, enquanto você viver, enquanto Deus permitir que você se levante de manhã e respire, Jesus está pronto para te perdoar. Está pronto para que você se reconcilie com Ele. Não é Ele que tem que se reconciliar com você, mas é você que tem que se reconciliar com Ele. Normalmente se reconcilia quem está errado, não quem está certo. Porque como pode quem está certo procurar reconciliar com quem está errado, se o errado vai sempre defender a sua própria razão? Jesus, ele está pronto, de braços abertos, para aquele puro de coração. Para quem é verdadeiro de coração.
A Bíblia fala: vinde a mim os cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Talvez você está tão cansado, tão abatido. Venha Jesus. Venha até a Jesus e Ele te aliviará. Nós temos sempre a chance de recomeçar, meu querido, minha querida, enquanto a gente está nessa terra. E uma coisa eu tenho certeza, se você está selado pelo Espírito Santo, se Deus um dia te salvou, se Deus está para te salvar, porque você é um escolhido do Senhor, você pode ter certeza que você vai se reconciliar com Ele. Então, meu querido, minha querida, essa é a mensagem que eu tenho para dizer hoje. Nós estamos acabando já com esse ano. Olha, dia 17 de novembro, o mundo está em angústia completa. O mar, eu moro de frente para o mar. O mar é angustiado, é cinza, é calmo. Ou então é aquele mar agitado, nervoso, mas não é aquele mar bonito. O céu sempre nublado. E quando está azul, daqui a pouco fica branco. O sol, a natureza. Existe uma angústia no ar, uma opressão no ar. Mas existe uma esperança. Porque Jesus está caminhando nessa terra e está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar Jesus não é só saber cantar, não. É servir a Ele em adoração com a sua própria vida, com o seu amor, com a sua admiração, com o seu respeito, com o seu temor, com a sua busca, com o desejo de conhecê-lo. Adorar o bom Jesus é isso. É dedicar a Ele a sua vida em toda a sua complexidade, em todas as áreas em que ela ocupa. Então que o Senhor Jesus possa te abençoar no dia de hoje com a salvação, com a libertação e te capacite a estar pronto para o dia da nossa redenção. Eu gostaria de deixar com todos vocês a santa paz do Senhor. A santa paz do Senhor, meus irmãos. Não tem coisa mais linda. Eu tive esses 2 sonhos e eu sei o que significa. Quando eu vi aquele helicóptero e aquela policial, era ela que aplicava a injeção no cachorro e tinha quem pilotava o helicóptero que estava pousado no meio do mato, sempre no meio de mato. Aquilo ali, meu amado, minha amada, é que a gente sabe que o governo, o exército, as forças armadas e toda a autoridade que está nessa terra, eles vão, daqui a pouco, se voltar para a humanidade, vão oprimir, vão prender, vão matar, vão perseguir, principalmente os cristãos. Esse mundo está para ser condicionado. E existe um grupo que está procurando matar o máximo de gente possível e eles vão matar. Eles vão perseguir. A Bíblia diz que o anticristo vai ter êxito em tudo que fizer. Vai chegar um tempo que o próprio anticristo, tudo que ele fizer vai dar certo. E eu creio que uma das coisas que ele vai fazer é matar. Quanto mais gente ele matar, mais rápido ele vai mandar para o inferno. Então, ele vai matar através das pragas. A Bíblia diz que tem o cavalo amarelo que vai trazer a fome e a peste. E a gente já está vendo o ébola em giro pelo mundo. E vai vir mais coisa aí matando, meus irmãos. Está sendo jogado no ar. Está sendo espalhado nos alimentos, na água. Então vocês podem ter certeza que existe um grupo de pessoas procurando envenenar a humanidade. Eu creio que eu já estou sendo envenenada pelos rastros químicos. Quando eu penso nisso, eu fico triste. Meu filho ontem de 4 anos me falava: mamãe, eu tô com dor de cabeça. E põe a mão bem em cima da cabeça. E criança pequena a gente não consegue ter certeza, mas será que é dor de cabeça mesmo? Porém, eu levo em consideração o fato, e se realmente esse menino tinha uma dor de cabeça sem motivo, porque ele está bem, poderia ser já um envenenamento. Nós já estamos vivendo, meus irmãos, debaixo de juízos, debaixo de opressão, debaixo de perseguição de algum modo. Teve chuva aqui semana passada que me inundou a casa. Eu tenho janelas e portas de vidro e o vento e a chuva. Eu moro no 4º andar. Mas a chuva bateu tão forte, que a água entrou dentro da minha casa, como se eu morasse no 1º andar. E fez a poça de água na porta, na janela. Tive que enxugar.
de cada vez que chovia, eu enxugava. Então, de 2 em 2 horas, eu estava enxugando a água do quarto andar do meu apartamento. Eu vi o barulho do vento. Eu vi como que a casa quase que tremia de tanto vento. Eu vi os raios que caíram, queimou uma telecâmera que a gente tem na nossa casa. Eu vi na hora que queimou, quando o raio caiu. A casa da minha vizinha queimou um monte de coisa. E estava tão próximo os raios que caíam, raios tão violentos, que eu pensei, meu Deus, se um raio desse cair nessa casa, acho que a gente morre, de tanto que era violento, tão explosivo era aquele raio, aqueles raios. E eu olhava para o lado do mar e eu via aqueles raios feios caindo no mar. Eu desliguei tudo na minha casa com medo, né, que queimasse. Mesmo assim, a câmera foi queimada. Enfim, meu querido, a morte já está rodeando todos os habitantes da Terra, de um modo ou de outro. Ontem teve a parada gay no mundo inteiro. Mal sabem essas pessoas que eles estão indo contra a palavra de Deus, que diz que Deus criou o homem e a mulher. A Bíblia diz que os homossexuais não vão entrar no céu. Entre tantas outras coisas, a Bíblia conta a história de Sodoma e Gomorra. E eu fui vendo, sabe, a reportagem, nela tinha as fotos, pessoas tão bonitas, meus irmãos. Corpos tão bonitos. Rostos, cabelos tão bonitos. Tanta gente ali intelectual, com cultura, conhecimento, escola. E esse povo tá morrendo e não tá sabendo. Estão respirando um ar tóxico. Ontem eu fui numa partida de vôlei na minha cidadezinha, porque meu marido participa de um grupo que promove coisas na cidade. E eles promoveram a festa da castanha e do vinho. E meu marido tinha que estar lá ajudando a assar a castanha, né, na brasa. E ali, vão, eu fui. Tinha o ginásio esportivo da cidade, tinha uma partida de vôlei feminino. Então eu sentei ali, tinha a cidade inteira, um lugar muito bonito, todo coberto. E tinha os 2 times de vôlei, de meninas de idade entre 14 e 20, 18 anos. E eu fiquei olhando, elas estavam se alongando, esquentando o corpo, né, fazendo a sua ginástica. Elas estavam com um vestido tão indecente, meus irmãos. Um shortinho tão curto. Parecia uma segunda pele, de tanto que era preso no corpo. E entrava, né, por dentro das curvas. A blusa muito apertadinha. Quer dizer, aquele vestido esporte muito apertadinho, muito curto. Vi a marca dos vestidos íntimos delas. E eu ficava olhando, sabe, aquelas meninas bonitas, com as pernas tudo pro ar, né, levantando a perna, fazendo abertura de 4. E um monte de homens vindo, pais de família, rapazinhos, estavam todo mundo ali olhando. Meu marido até falou, mas é só um esporte. Eu falei, mas é um esporte, mas não podia se vestir de um modo mais preservado. Por que tem que se exibir tanto? E eu via, tinha algumas que se maquiaram. E uma entre elas, ela colocou um batom vermelho. Uma moça muito bonita. Pôs batom vermelho, passou lápis preto nos olhos, colocou creon, aqui é trem que penteia o cabelinho dos olhos, os cílios, né? E se maquiou, passou rouge na bochecha, prendeu o cabelo. Muito sensual, muito erótica, muito exibida, o corpo todo exposto. No meio delas tinha outras muito magrinhas, né? Que você vê que é aquelas menininhas que tá começando a virar mulher. Tinha uma gordinha, mas tinha as perfeitas, as com corpo de mulher. E a almaiada toda ali que via. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, se eu tivesse uma filha, será que eu deixaria essa filha ali naquela condição? E meu marido começou a bater de frente, é só um esporte, é só um esporte. Eu falei, ok, se eu, que sou só mulher, inventasse jogar vôlei na cidade e me vestisse assim, você ia gostar? Aí ele calou a boca, porque ali ele entendeu aonde eu queria chegar. Pessoas que parecem ser boas, pessoas cotidianas, pessoas normais. Mas o pecado, amado, girando em toda parte.
Ali ontem, quantos homens não adulteraram vendo aquelas moças? Quantos homens com a aliança na mão ali, olhando a partida, olhando tudo, não adulteraram, pensando, olhando, cobiçando aquelas meninas? A pedofilia, porque são todas pequenininhas. Tinha menina de 14 anos ali com o corpo todo exposto. Quantos homens velhos desejaram? A Bíblia diz que o adultério não precisa ser praticado, basta pensar. Você já pecou. Enfim, jovens, né? Rapazinhos ali, com os hormônios à flor da pele, vendo aquela coisa. Criança. Então, meus irmãos, a gente entrou num processo irreversível. Depravação total tá aí. E isso tem trago angústia no coração de muita gente. Isso tem trago opressão no coração de muita gente. Então hoje eu te clamo em nome de Jesus. Repense a sua vida. Peça ao bom Deus que te traga realmente entendimento, claridade sobre a coisa que é. Que não sejam as minhas palavras aqui que têm importância, mas que seja o Espírito Santo te convencendo. Porque você está realmente correndo perigo. E o intuito dessa mensagem, seja você quem seja e seja você como esteja, é alertar. O perigo está mais próximo do que você imagina. E assim como o perigo está mais próximo do que você imagina, o arrebatamento também está. Meus irmãos, minhas irmãs e meus ouvintes, que eu tinha para falar isso. Eu tinha que contar esses sonhos. O segundo sonho da praia era sempre aquele discurso, um ambiente de mar. Tinha opressão. Ali tinha aquele ser esquisito que não era um animal e não era um homem. Então eu no sonho, quando eu vejo algo assim, eu sei que é algum demônio. É um demônio. Tinha aquele demônio ali, querendo assustar a gente. A gente espantou aquele demônio. Mas ele não foi espantado porque a gente pegou uma pedra e jogou nele. Mas aquele demônio saiu fora porque aquele demônio já sabia que aquilo ali já estava condenado, aquele ambiente, as pessoas que estavam ali já estavam condenadas. E ele veio em cima de mim, da minha irmã, porque ele queria espantar nós daquele ambiente. Os demônios, meus irmãos, eles sabem, quando você é do Senhor, eles não querem você naquele ambiente. Porque eles sabem que nós somos luz no meio das trevas. Luz no meio das trevas. Todas as pessoas naquele sonho, quando elas estavam próximas da luz, os demônios não as atingiam. O primeiro grupo estava numa roda de fogueira e não tinha demônio perto deles. O demônio estava na parte escura, próximo, rodeando, mas não atacando a eles. E eles não tinham a menor noção. Eles estavam felizes, estavam bem, como o mundo está. O mundo está vivendo na ilusão. O pau está quebrando. O mundo está gemendo e os homens estão vivendo as suas vaidades e as suas concupiscências. A luz está aí porque ainda não começou a acontecer o tempo das trevas, claro e visto. Mas depois do arrebatamento, esse tempo vai virar trevas completas. E não vai ter fogueira, não vai ter Espírito Santo, não vai ter igreja, não vai ter ninguém que cuide desse povo. Aquele outro grupo já não tinha luz, mas eles estavam felizes na beira do mar. O mar estava calmo, mas era treva, era opressão. E a Bíblia diz, quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. E é isso que aquele sonho retratou. Essa criança que é minha sobrinha, ela simboliza as crianças que estão crescendo através de pais e mães que não zelam pela inocência dos seus filhos. Infelizmente, essa minha sobrinha tem um irmãozinho de 5 anos, de 6 anos e ela tem 7. E a mãe deles deixa eles ver o que é na televisão. O menino vê só desenho animado de horror, Dragon Ball, violência, dinossauro, dragão, magia, encantamento. E eles falam muito da Nossa Senhora, da Manipúlia. E é um ambiente que tudo que não presta tá ali. Ontem ela mandou essa menina fechar a janela, eles moram no 2º andar. E eu tava chegando da rua, eu vi essa menina trepada na janela. Um dia depois do sonho, ela tava trepada na janela. A sorte é que a janela estava fechada e tinha um balcão. Se ela caísse, ela caía de 60 centímetros. Mas a janela do quarto dela
Não, não tem proteção. Então, se ela caísse, ela podia quebrar alguma coisa, algum osso, ou podia até morrer se batesse com a cabeça. E eu fui, bati na porta da mãe dela e falei, olha que sua menina tá ali, pendurada na janela. A mãe dela estava assistindo televisão e virou para mim, muito atenta na televisão, falou, não, é que eu pedi ela para fechar a janela. Eu falei, ela foi fechar a janela, mas ela ajoelhou na bancada da janela e ela estava apoiada no vidro. Então isso retratou, meus irmãos, como que muitos pais e mães têm crescido seus filhos entregando de bandeja para Satanás, deixando eles verem tudo que não presta, fazendo com que a inocência dessas crianças se perca. E assim essas crianças vão perder também o arrebatamento, elas vão passar pela grande tribulação. Crianças rebeldes, crianças pecadoras, crianças que têm noção do que é certo e do que é errado, que perderam a inocência original. Uma coisa é uma criança talvez de 18 anos, 15 anos, 13 anos, já ser mais madura, mas uma criança de 4, 2 anos, 5, 7, 8 anos. Então é isso que mostrou. Ela estava correndo perigo, como todas as crianças que estão na mesma condição dela estão correndo perigo, e não tem ninguém que faça nada, porque eu sou a tia, eu moro um andar acima da casa dela. Mas a realidade é que eu não posso fazer nada por essa criança. Eu não posso pregar para ela em aberto, eu não posso falar para ela, olha, você está errada em acreditar na Madonna, que é um ídolo, porque isso encadenaria um inferno na minha vida. E ela continuaria a acreditar e eles reforçariam ainda mais a crença dela na idolatria. Eu não posso falar, olha, para o seu filho, não assiste tal desenho animado, que isso faz você sonhar ruim à noite. E realmente o menino todo dia tem pesadelo. Enfim, no sonho eu não podia fazer nada por ela. E na vida real eu não posso fazer. E isso é o retrato de muitas crianças que estão na beira da catástrofe que está por vir. Talvez se você é um pai ou uma mãe que tem uma criança e você deixa seu filho ver o que quer na televisão, mexer no computador como quer, joga joguinhos violentos, compra uma PlayStation e dá a ele joguinho violento de guerra, de morte, de zumbi. Talvez você compre bonequinhos de guerra para seus filhos. Antigamente era soldadinho, hoje é mini demônios com corno, com chifre. Eu te falo, você está colocando o seu filho diante de um perigo mortal. E Deus vai cobrar de você. Provavelmente seu filho perde a inocência, perde a sua alma e será condenado eternamente, mas você vai pagar pela sua irresponsabilidade. Porque a sua criança, ela nasceu pura. Ela nasceu com pecado original, sim, mas ela nasceu pura. Até certa idade, ela nunca cometeu um pecado consciente, ela nunca fez nada que Deus pudesse condená-la à morte. E a sua criança, ela tem a oportunidade de ser salva pelo arrebatamento, mas se você está tirando a inocência deles, você vai ter que responder. É melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no rio, como diz a Bíblia. Ai daqueles que faz se desviar um desses pequeninos, dizia Jesus. Fosse melhor seria se te amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no lago, no rio. Então eu tô deixando hoje mesmo tanta coisa de alerta, tanta mensagem, tanto alerta para você que está me escutando. Porque a situação está muito séria e a gente está com muita preguiça de ver. Porém, não é mais tempo de ficar assim, está na hora de abrir os olhos. E está na hora de começar a agir, ainda é tempo. Enquanto a gente respira, enquanto a gente tem um chão onde está de pé, a gente tem condição de mudar. Para Deus não precisa de muito tempo. Deus precisa de 1 segundo da sua vida, 1 segundo sincero do seu coração, para que Ele te salve, para que Ele te coloque realmente na posição de alguém que vai ter uma eternidade em felicidade, em joia, em amor, em paz. E não no inferno, e não no lago de fogo e enxofre. Então essa é a palavra que eu queria trazer, isso ficou no meu coração a manhã inteira.
E agora eu estou concluindo. Então que o Senhor possa abençoar cada um de nós e possa dar a cada um de nós a força necessária para a gente continuar a galgar um dia após o outro. Eu gostaria de saudar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Mas se você ainda não tem essa paz, eu te saudo com a santa esperança no Senhor Jesus. E que você, não pela sua inteligência, pela sua riqueza, pela sua beleza, pela sua vaidade, não me considere, mas que você considere essa mensagem pelo aperto que você está sentindo no seu coração, porque eu sei que nós todos estamos sentindo um aperto no coração. Então que esse aperto te leve até a humildade suficiente de levar em consideração essa mensagem. E você pode ter certeza que se você abrir o seu coração para Deus, Ele vai vir contra você e Ele vai te dar tudo o que você precisa para conhecê-lo e para ter uma segunda oportunidade na sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.